Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Liz Soares e hoje eu vim aqui falar sobre um livro de poesia nacional contemporânea que eu quero muito que vocês conheçam, que é O Mistério de Haver Olhos, da escritora e poeta brasileira Luciana Eastwood Romagnoli, que foi publicada pela Quintal Edições. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar rapidão deste livro aqui, mas que eu não queria deixar de ter aqui no meu canal esta dica maravilhosa de leitura de poesia nacional contemporânea. Muitas pessoas me pedem dicas, assim, de leituras de poesia, por onde começar, com quem, né? Então essa aqui, por exemplo, é uma ótima dica para você que quer ler poesia, começar a ler, ou você também que já está acostumado e gosta de ler poesia. Eu realmente gostei deste livro aqui, que é o primeiro livro de poesia da autora, né? Não conhecia a Luciana ainda, mas fiquei encantada com a escrita dela. Ela é uma autora de Curitiba e é um livro muito sensível, um livro que tem poemas curtos, né? Bem curtinhos mesmo, mas ela faz um trabalho de experimentação, umas brincadeiras assim com a língua bem interessantes, com a palavra em si, né? Com o signo assim. Então, mesmo aqui no título, né? Tem o haver com um H pintadinho aqui de outra cor, e há outros poemas aqui em que há essa brincadeira com a palavra. Não só isso, eu trago aqui essa brincadeira, essa experimentação mesmo com a palavra e com a forma, né, que é algo que não é novo, né, na poesia brasileira, claro, mas que eu sempre gosto quando é bem feita, né, eu acho que é sempre bem interessante. Eu achei que a Luciana faz isso de maneira, não é nada forçado, sabe, que às vezes eu sinto que existem algumas coisas que eu não gosto muito, mas o dela não é nada forçado e é bem interessante o trabalho. Então, eu adorei esse daqui, que é Me Precipito no Escuro, o apelo da ponte é o pulo. Achei muito, muito bacana, sabe? Esse tipo de brincadeira com a forma mesmo, né? Com o poema em si, né? Com a forma da poesia, com o poema, com as palavras. O signo mesmo, né? Trazendo outros significados, né? O significante, ela brinca trazendo outros significados. Agora tinha uma aqui que eu tô procurando, mas eu não... Ah, aqui, ó. Encontrei. Aqui, tá vendo? Ela brinca assim como se fosse uma fórmula matemática, né? E aí você vai lendo a palavra fora e dentro, né, do colchoete, dos parênteses, né? Então, adversativa, né? Adversiativa, enfim, você vai brincando com a palavra. Eu achei bem legal, mas o que eu mais gostei neste livro aqui são algumas temáticas que ela trata nessas poesias, especialmente em relação ao luto, né? Ela escreve muito sobre o luto, principalmente relacionado à morte do pai, né? Porque a autora teve essa perda, né? Que a gente vê aqui que marcou bastante ela, também de uma sobrinha, bebê. Então, ela escreve sobre isso, que é um tema muito difícil, mas que eu acho muito interessante quando bem tratado, né, na literatura. Eu estava lendo aqui alguns poemas que ela fala sobre essa falta do pai, ou relembram, né, muito sutilmente, né, a morte dele. E eu me lembrei de um outro livro de poesia que eu li o ano passado, que é do José Luiz Peixoto, Morreste-me, e também A Criança em Ruínas. Eu lembrei muito porque ele tem essa relação, né, de luto com o pai, e essa escrita muito bonita também, né, de trabalhar o luto, né, com a poesia ou com a literatura. E aqui a Luciana também faz isso, mas também essa relação consigo, com o corpo, né, e esse pulo, né, no abismo de ser. Assim, é uma poesia muito sensível, sabe? Então eu gostei bastante, muito cheia de reflexão, muito cheia de significados, essas experimentações também com a palavra, com o som da palavra, né? E com a forma da palavra também. Então eu achei realmente muito interessante. Então quis trazer aqui para você essa dica de leitura de uma escritora contemporânea brasileira, né? De uma editora aí que é uma editora independente, uma editora pequena, e que eu já tinha inclusive um livro deles aqui em casa. Fiquei muito feliz deles terem me enviado esse livro de poesia. E por fim, gente, para esse vídeo aqui mais curto, eu vou ler alguns poemas, né, que eu gostei. Eu marquei
muitos, né? Não sei se dá para ver direitinho, mas eu marquei vários poemas aqui que eu adorei. Então eu quero ler alguns só para vocês conhecerem um pouco, né, a tônica aqui deste livro. Eu não consigo enxergar uma resenha, né, de poesia sem ler a poesia, sem ler alguns poemas. Eu sempre gosto, assim, porque poesia vai além do que a gente entende, né, vai além do que a gente reflete. Poesia é algo que realmente passa todo o texto literário, né, mas a poesia eu sinto que ela precisa atravessar nosso corpo, ela precisa fazer com que a gente sinta algo, né? Poesia é muito sentir, né? Toda a literatura, né, gente? Claro. Mas eu como leitora, eu vejo muitas pessoas falando, não entendo poesia. Mas não é entender, é mais o sentir mesmo. E este livro aqui me fez sentir, então quem sabe ele não te faz sentir também. Então eu vou pegar aqui umas, né, que eu selecionei para vocês verem que curioso, que interessante, que bonito também a escrita dela. Então vamos lá. Essa daqui está na parte "Esse excesso de realidade me confunde". Ela diz o seguinte: afago a pele onde rasga, tal felina a lamber a ferida, desavisada da aspereza da papila e da acidez da saliva, o que me falta é a casca. Outro também desta parte diz o seguinte: é tanto barulho fora e dentro da minha cabeça que já não há o que impeça tamanho entulho sonoro de desabar. Então são poemas que sempre terminam e deixam, eu sinto assim que deixa essa sensação de, sabe? Esse susto, assim, de pensamento. Acho bem interessante. Deixa eu pegar um poema de outra parte, né? Porque ela divide em partes e eu adorei os títulos dessas capítulos ou partes, né, do livro. Esse aqui é de se desmorono ou se edifico. A fala tropeça na carne da língua e hesita. Encharcada da baba da moça, nem doce nem salgada, empapa imperativos, devora as certezas, tritura os artigos, cospe e limpa os dentes. Acho forte. Eu não sei se vocês conseguem ouvir a sonoridade do poema, né? Porque aqui, por exemplo, ela tem a aliteração, a sonância, né? Ela coloca baba da moça, nem doce nem salgada. E aí você vai, né, tipo, tendo esse movimento da boca, triturando e mastigando o poema, né? Então, nossa, eu acho muito interessante, assim, eu gostei bastante. Outra parte, essa coleção de objetos de não amor. O problema de fugir é que me sigo. Interessante, né? Eu gostei. Essa daqui também, né, adversativa, adversativa. É muito interessante, gente, essa daqui. É muito interessante. Eu fiquei um tempão olhando as letras, formando, né, as frases com som, com a imagem. Adorei essa daqui. Agora, esse poema é de Viver é Impreciso, dessa outra parte, que é a última parte do livro. Abismo do lado de fora, abismo do lado de dentro, eis da vida o bonito. Entre o meu vazio e o seu, entre o meu vazio e o eu, do 0 ao 1, infinito. Então, gente, olha, só para vocês terem um gostinho, né, desse livro aqui, para vocês conhecerem um pouco do trabalho da Luciana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, e quem sabe se inspirado a ler poesia nacional contemporânea de uma poeta brasileira que eu adorei conhecer. É isso, gente. Um beijo enorme para todo mundo e até o próximo vídeo.